O presidente Bolsonaro estava chapadão. Essa semana, o presidente Bolsonaro, na sua defesa de um pôster que ele colocou, segundo consta, não foi ele que fez, foi seu filho, e daí talvez ele esteja defendendo seu filho, que ele estava sob o efeito de morfina. Mas que mal o presidente tem que precisa tomar um remédio de alto espectro, um entorpecente fortíssimo que é só dado em casos de extrema necessidade para dar ao paciente uma qualidade melhor de vida. É estranho, né? Muito estranho essa postura. O seu ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, está na Papuda, preso, com problemas de alto grau de comportamento cognitivo, ou seja, chapadão também. Interessante que essas atitudes do presidente, do seu ex-ministro e, na época, secretário da Segurança Pública de Brasília, eles não estavam chapadão quando o presidente Bolsonaro reúne na Europa, nas suas viagens à Europa, de que a eleição tinha sido fraudada, que as urnas no Brasil eram inseguras, podiam ser fraudadas, em que foi comprovada por N vezes, até pela própria defesa militar, comprovou que não havia possibilidade. Enfim, denigrindo a imagem do Brasil lá fora, ele não estava chapadão, ou estava? Não sei. É uma dúvida que surge. Quando ele se reunia no Cercadinho em Brasília e dizia aquelas bobagens, quando no dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, ele chama o ministro Moraes de canalha, ou seja, numa democracia estabilizada, forte, seria motivo de um impeachment do presidente de se referir a um membro, né, de um dos poderes mais importantes da República, talvez o mais importante, de canalha. Isso é linguajar de presidente da República, mas enfim, ele falou isto. Quando ele reúne os embaixadores em Brasília para dizer que o sistema eleitoral no Brasil era fraudulento, ou seja, falando mal do seu próprio país, os membros exteriores que estavam em Brasília não sabiam o que dizer aos seus países de origem diante da atitude de um presidente da República falando dentro de um palácio, dentro de um poder, falando mal do seu próprio país. E o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, talvez não estava com problemas cognitivos, quando num plano previamente estudado, verificou aonde que o presidente Lula tinha tido o maior número de votos no primeiro turno, para ordenar uma ação da Polícia Federal na retenção dos ônibus dos eleitores que iriam votar no presidente Lula. Ele não estava com problemas cognitivos, nem estava chapadão. Estava no uso das suas faculdades mentais normais. Quando ele, no dia 8 de janeiro, ele vai para os Estados Unidos, abandona a Secretaria da Segurança Pública, num momento que se diz que todo mundo sabia que ia ter aquele movimento, ele vai para os Estados Unidos, ele estava no seu chapadão ou estava com problemas cognitivos? Interessante, né? Eles têm esses problemas só quando a justiça os coloca diante de um fato constatado, de um fato provado. Aí eles apresentam esses distúrbios, né? Então, é uma coisa que a sociedade precisa começar a pensar seriamente sobre esses comportamentos. A CPI, que na verdade o próprio presidente Lula não tinha interesse em abrir essa CPI, em que a oposição disse que não queria porque ele sabia de tudo e o próprio PT, né, participou daquilo, ou seja, uma ideia que não vingou, não apareceu porque tem
depoimento, tem fotografia, tem tudo. A Polícia Federal tem todos os elementos para condená-los. Então, a CPI vai mostrar exatamente o quê? Exatamente quem foram os participantes. E o que é mais interessante, vai aparecer quem são os idealizadores, quem são os pensadores. Os financiadores já sabem quem são os financiadores. Agora, quem serão os intelectuais, ou seja, os que engendraram todo esse movimento do dia 8 de janeiro, que culminou com uma outra fato extremamente negativo para a imagem do Brasil e para a democracia brasileira. Então, eu acho que é importante o Brasil pensar numa direita. Aliás, o Brasil foi dominado pela direita durante anos, né? O Brasil teve a UDN, teve o PSD, o PSP, que era do Adhemar de Barros. Ou seja, os partidos, todos os partidos eram partidos de conotação de direita. O único partido que fugia um pouco à realidade era o PTB, mas que tinha na sua organização oligarcas latifundiários que não tinham nada de esquerda, eram oportunistas navegando, né, na onda de oportunismo para poder se diferenciar dos partidos de direita. Mas não é essa direita fanática, rançosa, perigosa que Bolsonaro trouxe para o Brasil. Por que não vem aí uma direita mais coerente, com princípios claros? Por que não? O mundo não morreu pela direita e nem morreu pela esquerda. Ou seja, são regimes políticos que inclusive estão alternando o poder na América Latina e no mundo. Um ano é a direita que manda, outro ano é a esquerda que manda, né? E outro fato lamentável foi essa farsa criada no governo do Estado de São Paulo, uma fake mentirosa dizendo que foi criada dentro do governo do Estado de São Paulo do Tarcísio, que poderia ser um líder independente, poderia representar a direita, que se sujou também. Mas ele não estava chapadão, nem teve problemas cognitivos. Isso saiu de dentro do Palácio dos Bandeirantes. Aquela história de que a Ucrânia tinha suspendido um projeto de 50 bilhões de dólares para fazer no Brasil aquele avião que a Rússia destruiu na Crimeia, a fábrica, né, do Antonov, que foi considerado aquilo uma farsa, simplesmente para atingir o presidente Lula. E isso nasceu dentro do Palácio dos Bandeirantes, com o Tarcísio. Ou seja, será que essa direita é direita mesmo? Ou será que é um grupo de pessoas que querem tomar o poder na força, na marra? O que isso, de uma certa forma, não cabe mais no modelo do século XXI. Enfim, vamos ver o que a CPI vai dizer. De chapadões e de problemas cognitivos, o Brasil já está cansado de assistir.